Fala pessoal, o back de hoje a gente vai responder ou tentar ponderar sobre algumas perguntas. Uma delas, por que que a cidade de São Paulo está preocupada em enterrar tonelada de cabo? Não só a fiação elétrica, que hoje é um problema nosso, ainda mais com o tanto de tempestade tropical que a gente tem, né? Vento, etc. Muito se especula sobre quais serão os efeitos, né, do aquecimento global e da mudança climática, né? Aquecimento global é um termo aí que está ficando obsoleto já. As mudanças climáticas, né? O que que vai mudar a nossa vida prática no dia a dia? Inundação, temperatura, né? O que que a gente vai precisar, porque a gente, quando a gente começou o projeto inicial, a gente não pensava desse tipo de problema, né? Então, muito até hoje, por exemplo, a quantidade de descarga elétrica, etc., vai aumentando conforme a gente vai avançando, né? Como sociedade, e a gente não tem resposta para algumas coisas, são projetos muito caros. Outros países já fazem isso, né? Você já tem a fiação por baixo, etc. A gente vai tentar ver o que que precisaria mudar, o que que a gente pode ter de problema, né? Então, por que que você pensa que é importante enterrar esse cabo aí, Bira? Então, primeiro que isso não é uma coisa que já está acontecendo no mundo, né? A gente está vendo, né? O tanto de inundação que está acontecendo em grandes cidades, né? Há pouco tempo atrás, não sei se foi um ano e pouco, teve uma inundação muito forte numa cidade média da Alemanha, né? Coisa que não tinha muito tempo, né? Tá tendo doenças, né? E até atreladas à área equatorial que está acontecendo no Mediterrâneo, né? Está acontecendo no Texas, né? Malária, né? E a gente está falando de problemas que têm a ver com isso, né? Dos cabos em si é especificamente problema de inundação. Você não querer, obviamente, ligar água com eletricidade, né? Isso é uma mistura ruim. Você conseguir enterrar eles e colocar num tubo vedado, né? É uma das alternativas. Outra é melhorar o escoamento, né, da cidade. Você conseguir trabalhar, talvez, aí, sem se preocupar com infraestrutura de interligação, desde todo tipo de cabeamento ou coisas que possam piorar a questão, né, da inundação. Porque você já tem que lidar com o problema próprio da inundação, que é cidades inteiras embaixo d'água e pessoas não conseguindo se locomover. Todas elas em situação calamitosa. E ainda você tem que se preocupar se as pessoas vão morrer eletrocutadas com esse mundo de água caindo. Então tem algumas coisas que podem ser feitas, não só enterrar fio, né? Você vai ter que aumentar, talvez, aí, os cursos, né, de águas subterrâneas urbanas, né? O jeito que você desenha a saída da água da cidade para ir para outras regiões, né? O jeito que é feito o escoamento. Vai ter que aumentar a espessura dos tubos, né? Aqui na cidade que ainda está, mas está em crescimento, já está acontecendo isso, né? Já deu alguns problemas de inundação em algumas partes da cidade. Estão pegando as avenidas e aumentando a espessura desses tubos para conseguir escoar, porque parte da cidade ficou embaixo d'água, entrando em casas, inclusive, né? E como é que isso a gente pode fazer medidas paliativas, né? É difícil falar isso, mas talvez as casas tenham que ser elevadas, né, da altura que elas estão hoje, prevendo e já antevendo, né? Antevendo talvez seja difícil falar, porque muitas inundações já aconteceram. Mas, por exemplo, começa a ter um histórico de rios subirem e subirem. Aprendendo com os erros, né? Isso, mas nem é erro, porque ninguém previa que o rio ia chegar a 8 metros acima. Aí talvez você tenha que ajustar a sua casa, elevar ela, não sei se uma parte de concreto, colocar, entendeu? 8 metros acima do chão. Fica estranho, né? Pensar isso. Você tem que colocar uma casa mais elevada e colocar uma escada para subir até ali em cima, né? Para chegar em 8 metros, dependendo da região do mundo, né? Todo lugar que vai ser isso, não é toda cidade. Talvez o problema na cidade maior seja, vamos verticalizar mais ainda, já está verticalizando muito. Aí o que acontece? O primeiro andar e o segundo andar ficarem nulos nos Morto. prédios. Morto e colocar, entendeu? Como se fosse escoamento de água. Sabendo como acontece no Japão, que tem vários prédios e estruturas que têm amortecimento para terremoto, você preparar novos prédios ou prédios assim do jeito que estão, esvaziar ou já construir prédios que o primeiro e o segundo andar são nulos, que as pessoas não entram. E enquanto tem, entendeu, inundação, para prever aquilo ali, vão inutilizar certas partes da estrutura. Aí a cidade plana, né, horizontal, fique não inutilizada, mas fica cada vez mais distante das pessoas, né? As pessoas usarem só quando não tiver fase de chuva, né? Não, e detalhe, imagina se você falou subir, verticalizar, né? Imagina se esse avanço aí de água, né, uma hora chega que seja definitivo. Quem garante que a estrutura do prédio vai aguentar água, né? Diz o ditado, né? Água mole para dura. E você pode ter problema dessa ordem. Tem um documentário muito legal, que até o Leonardo DiCaprio que fez, né? Chama Before the Flood, antes da inundação, da enchente, seja o que for. Que ele foi lá e conversou com o prefeito de Miami da época e falou: ó, faz tanto tempo que a gente está enxugando gelo.
Então, a gente vai fazendo aqui, vai fazendo mudanças, a gente consegue, não, agora está no nível legal. Não passa 2, 3 verões e já a água já atingiu aquele nível que eles já tinham subido, né? Então, qual que vai ser o limite? Onde eles vão chegar, né? A gente pode falar também até de evacuação de cidade inteira, talvez, né? Mas, ou talvez comece a ser cidades novas, né? Serem adaptadas. O Dura que falou que é muito caro, né? Tá na casa do trilhão, né? Para você mexer só na fiação. São Paulo, outras cidades estão fazendo, da Europa, da Ásia, estão começando a pôr na prática porque estão vendo os impactos, né? E elas podem fazer isso, a cidade é mais estruturada. Eu não sei se Barcelona tem isso, né? Mas até tem cidades que estavam fazendo planejamento ou teste para colocar coleta de lixo subterrânea, né? Por vácuo, né? Por sucção. Você coloca no buraco, ela se retroalimenta. Para ter esse tipo de alteração possível, é muito difícil numa cidade tão urbanizada e tão antiga como São Paulo, né? Que ela se estende por tantos lugares diferentes e tanta área. Se a gente pensar em cidades talvez da Ásia que sejam mais novas, talvez seja possível. Mas mesmo assim, com tanta gente, para você deslocar e alterar o cotidiano, né, e o fluxo de pessoas na cidade é muito complicado, né? Você conseguir fazer isso tudo num espaço de tempo que seja razoável, né? É muito louco a gente pensar isso, porque tem uma coisa que pouco a gente fala. Já existe, né, e já está sendo transmitido tecnologias de DICs, que eram exclusivamente holandeses para expansão de território, para a seguinte já falou no passado, né, como as cidades como Osaka, como Nova York, e assim por diante, né? E todas as cidades que são estruturadas dessa forma, né, que estão perto do mar, estão tendo esse problema. Mas talvez esse tipo de tecnologia tenha que ser adaptado para regiões internas, né, para lidar com as chuvas, né, com os rios. Ter que criar, não sei se existe, né, não sei esse nível, mas deve ter algum tipo de tecnologia, mas conseguir aumentar o nível, né, dos cantos dos rios, não, obviamente, acabando com a biodiversidade, mas você conseguir colocar medidas paliativas, talvez muros retráteis, né, alguma coisa feita, não sei se de metal ou de concreto, que suba, né, quando a chuva vem, você cria tipo comporta, né, que muitas vezes fazem, né, nos cantos dos rios, dependendo do lugar, para conter o avanço da água, né, e represar aquela água para não entrar na cidade, né? Uma coisa adaptada nesse sentido, né? Outras coisas mais paliativas que a gente pode parar para pensar. Imagina ter estrutura, todo prédio você vir equipado, Silas, com um barco ao dispor dos residentes, porque tá vindo a inundação, então a partir do segundo, terceiro andar, as pessoas começam a subir para o teto, a galera no barco para transitar na parte da cidade. E a gente está falando de um problema, né? De inundação, mas pode chegar também, acho que você tinha comentado, né? Offline, né? Da temperatura, né? A temperatura dos materiais que a gente tem hoje para a infraestrutura estão prontos para aguentar um superaquecimento? Ou não só isso, né? A gente, né? Será que é inteligente você ter um material completamente escuro, né? Que nem o picho, o asfalto, para super temperaturas e você ficar transitando ali a pé, beleza, está calçado tudo, mas se vai estar esse tipo de material faz você subir a temperatura mais do que ela deveria. Então, será que lá na frente vão pensar em, sei lá, um asfalto de cor clara ou um asfalto de, sei lá, de absorção de calor? Você vai ter tecnologia para isso? Telhas, né? Talvez eu não vi ainda, mas talvez você fazer a substituição de por que que telhado tem que ser vermelho, né? A cor do tijolo, ninguém pensou, vamos pintar isso. Mas você pode fazer, né? Já estão pensando no primeiro em telha que tem tecnologia de energia solar. Mas você poderia ter telhados brancos, né? Para amenizar a temperatura, ajudar a refletir, né? Raio de volta, etc, né? Para mandar calor embora, né? Então a gente nunca pensou, tudo sempre foi na cor original porque a gente nunca ponderou a situação, né? A telha porque é do barro, tal, a argila fica daquela cor. O asfalto porque é o piche, lá o betume fica daquela cor. Mas hoje a gente tem recurso, a gente entende que seria bom para amenizar a temperatura local, né? Então, será que Sim. vai ter trabalho nesse sentido? Eu acredito que vai, e vai, eu acho que talvez vá além, porque a gente viu, né, há pouco tempo atrás, até a gente falou no vídeo, Toronto, prevendo nevascas, né, mais fortes, e já estava pensando em fazer isso, pôs em teste, né, e aí, eu não sei se foi uma concessão público-privada, né, mas era um teste que estava fazendo, acho que talvez uma licitação deles, né, no molde, eu não sei se eles pegam energia, acho que é energia solar. De dia pega energia solar, né? As partes dos pavimentos, ou até os postes perto e tal, acho que também tem a ver muito com a calçada. E a calçada, ela pega essa energia e estoca aí à noite, ou quando tem as maiores camadas de neve, ela usa para aquecer
e derreter a neve nos pontos onde as pessoas têm que andar, onde tem rua, tal. Então, reaproveitamento de energia. A gente já está vendo isso acontecer razoavelmente bem também com luzes, né, que são urbanas, né, que eles vão lá e tem placa solar, né, que alimenta durante o dia, à noite vai lá e é utilizada para acender as luzes, né? E aí você também pensa que num universo que a calçada está num nível muito pior, né, de temperatura, a gente não está nem falando aí do asfalto. O asfalto talvez mude até a composição dele, como ele é feito, né? Até por ele ser mais responsivo para os carros são elétricos, né? Carro elétrico pensando ainda em carga só. Como é que vai ser vedada a bateria dentro do carro num mundo que pode chegar em 40, 50 graus, né? Lidar com alta tensão ainda, se for dentro do carro, né? A bateria guardando energia, Vou né? testar em Dubai primeiro. Estações de carregamento de parte elétrica com tensão alta, né? Com temperatura chegando a 40, 50 graus, 40 para 50, né? Ou mais, dependendo do Oriente Médio, né? Então isso daí vai ter que ser testado. E, inclusive, se você pegar energia solar, já que o sol vai estar pleno em alguns lugares, resfriamento em base de energia, entendeu? Você colocar um tipo, né? Algum tipo de ar-condicionado, entre aspas, né? Embaixo do solado, pega energia solar e resfria, né? Deixa a ventilação embaixo, né? Para tentar escoar, exaustor, né? A gente pode mudar até como vai ser a engenharia, né? Design de automóveis, pelo seguinte, né? Eu não sei como é que vai ser no elétrico, né? Mas pensando ainda, mesmo que seja o combustão, né? A gente tá ficando sujeito aí do nada vir uma tempestade e inundar rápido, subir rápido, né? Porque às vezes não tem lugar que não é o mar, né? Mas chove, permeabilização, etc. Já está num nível alto, tá? Então, pensar em carros que tem o escape já mais lá em cima, como são os famosos off-road aí que tem e tal, que hoje é por puro esporte, né? Mas talvez seja uma necessidade um dia, né? Tá com o eixo mais alto, que nem são alguns 4x4, né? Pessoal, esse cara aqui vai estar rodando, tá? Se vier uma chuva rápida, o, o cara não pode ficar sujeito a morrer no trânsito por causa de um carro baixo, por causa de afogar o carro dele, etc, né? Ele tem que ter uma tração forte. Será que a gente vai pensar, será que vai mudar nisso a engenharia Sim. automobilística? Eu já vi até roda que não é mais assim por preenchimento de ar, né? Até roda não, né? Pneu, né? Que até o contraditório falar que pneu não tem ar, né? Porque a própria natureza da palavra, né, de pneumático, né, vem de ar, né? Ela preenche o Uhum. ar, né? Mas já tem rodas que já estão vazadas e com outro material, entendeu? Que ele funciona como estrutura, mas ele é todo vazado, aberto, para aguentar e para se moldar em territórios diferentes e com material mais resistente a calor, né? E existe isso. Só que tem umas outras coisas que a gente também pode pensar, né? Uma loucura, né? Talvez pós-apocalíptica, né? A gente está falando aí de exportação de tecnologia de diques, né? Imagina se dá com realmente levando os mares, e aí eu não estou falando, aí seria uma coisa muito extrema falar que todos os países do mundo fariam divisas em diques e contornariam toda a divisa ali ou a costa, né, dos países, né? Mundialmente, imagina cada continente todo junto com, entendeu? Ninguém podendo entrar ou sair se não liberasse ou abrisse o dique para entrar, né, o barco ou o que fosse, né? Não acredito que seja isso aí seria extremo demais a gente pensar. Mas, por exemplo, nas regiões do globo que começar a acontecer isso, seja tecnologia marítima ou não, né, ou pluvial, você ter tecnologias de literalmente você murar a água, você fazer para ela não vazar para o outro lado, entendeu? Represar, né? Represar tudo, entendeu? E aí você vai ter impacto ambiental ainda maior e você talvez tenha que fazer isso. Imagina um país continental, né, como o Brasil, como os Estados Unidos. Você tem que pegar todos os pontos que têm problemas, né? Por exemplo, se eles pudessem, que eles vão trabalhar nesse sentido, pensar em Miami, né, as cidades que são costeiras ali no Caribe. Os Estados Unidos já deve estar pensando, os municípios, formas paliativas de você construir estruturas parecidas com diques, porque você está perdendo o território, né? A água está avançando e populações pobres perdendo território, os imóveis ficando cada vez mais caros, menos território, aumenta mais ainda a impraticalidade de alguém morar na cidade, porque a cidade fica mais cara, né? Como é que alguém vai pagar aluguel num lugar onde tem menos território, menos lugar para morar, entendeu? Nem o mínimo vai conseguir, fica tudo muito caro. Então, os governos vão ter que se movimentar nesse sentido. Então, se tiver um problema em determinados lugares, eu acredito que vai começar a ficar comum diques aplicados a regiões pluviais ou de mar aberto mesmo, né? Para não deixar entrar de jeito nenhum, porque aquilo ali é literalmente a condição de vida das pessoas, né? As pessoas não têm o que fazer. Senão, toda vez, imagina, aconteceu aqui no interior de Santa Catarina, no Vale, né, na região do Vale. O governo federal e estadual teve que entrar para ajudar as pessoas que perderam tudo. E está correto, tem que fazer isso mesmo. Mas imagina a massa de dinheiro toda vez, se acontecer que, né, que não aconteça, repetidas vezes, tomara que não aconteça, ter que toda hora ficar resgatando dinheiro público em grandes massas fazendo isso. Tem que criar medidas preventivas, porque senão ficar se Lógico. habituando a isso, né, você vai estar entregando o futuro das pessoas e do país à mercê da natureza, de qualquer forma. Isso não dá, o ser humano vai ter que pensar além, né?
vai ter que reestruturar tudo. É até coisa que a gente imaginava assim, nossa, que lindo, né? A calçada impermeabilizada, tal, a arquitetura da cidade, tal. Volta pra grama, cara. Tem um monte de projeto aí de calçada verde, etc. E vai ter que ser por força aí de lei, na canetada, etc. Vai ser medida impopular. Vai exigir uma manutenção regular para não ter problema, né? Com outros bichos que vêm ali, inseto, né? Que pode, né, aranha, escorpião, né? Mas manter a cidade e ter um mínimo de impermeabilização, né? Já falei até chegar ao exagero de você tirar esse asfalto super confortável que a gente tem e voltar talvez para um paralelepípedo, algo poroso, né? Para ter algum lugar para você escoar água. A maioria dos problemas que a gente tem de centro é a impermeabilização do solo. Eu brinco com o pessoal aí, né? Falo assim, você quer acertar todas as questões de geografia no Enem aí, na Unicamp, na UFSCar aí? Eu falo assim, se é problema urbano é permeabilização do solo, se é problema financeiro é concentração de renda, disparidade social. Essas duas coisas respondem 90% das questões de geografia. E voltar para aquilo que no passado, assim, nossa, que ultrapassado isso, né? Alguns centros históricos mantêm o paralelepípedo. Meu, não vai estragar o seu carro se ela rodar no paralelepípedo, né? Diminui a velocidade um pouco e tal. E ter uma solução aí, né? Talvez as prefeituras tenham que dar esse passo atrás, entre aspas, né? E tem um outro detalhe que a gente não falou ainda, né? Inclusive, discussões que já teve aí em outros podcasts, né? Que são bem interessantes, né? Inclusive, a gente recomenda aí, tem o Sacani, tem o Pirula e tem outros, né? Que estão conversando sobre problemas futuros, né? Que podem trazer junto com isso, né? A gente está falando da parte da infraestrutura. Eles já falaram, avançaram em relação a outras partes, né? Que são bem interessantes. Pressupondo da ideia, né? Que se fala que vai concentrar mais gente, vai ter gente fugindo das regiões de temperatura muito elevada, né? Que no Brasil hoje seriam partes da região norte, né? E parte da região nordeste. Imagina concentrando em outras regiões com climas mais amenos, indo para outros deslocamentos humanos maiores, né? Aí você teria cidades inteiras, ou boa parte delas, com problema de manutenção, porque teria menos contribuintes nessas cidades, né? E outras cidades que estão em regiões mais habitáveis, teria crescimento de arrecadação. Junto com isso, né? Seria difícil certas cidades conseguirem se ajustar com o aquecimento global, elas ficariam à mercê, né? Literalmente ao que tivesse. Porque se você não tiver verba, você não consegue ajustar a cidade para ela abraçar melhor. E junto com isso, né, a gente pensando de animais novos ou insetos que estão saindo das tocas, né, ou saindo de ambientes que eles não estavam, com mais concentração de gente e tal, talvez a gente tenha que ter medidas paliativas para evitar possíveis pandemias com tanta gente concentrada em vários lugares do globo, né? Muita gente junto. E aí você tem que talvez criar nas entradas dos prédios, né, o que tem aquele giratório ali para ver se tem metal, alguma coisa, cordão ali de entrada de desinfecção, de medição, né, de temperatura corporal constante, né? Já para pegar na origem, né, algum tipo de problema, né, algum teste de patógeno talvez um pouco mais extremo, né? Mas esse tipo de medida de estrutura, porque tu vai ter muito mais gente concentrada nas nossas cidades e você vai ter que controlar de uma forma muito mais rápida e localizar antes, né? Não pode ter esse tempo todo que teve, como exemplo, com a Covid, né? Que acabou depois tendo, né, levas e foi avançando, né? Tem que ter centros maiores de controle de doença. Acho que vai ter que ser regional, né? Para você olhar, controlar animais, controlar doenças, mosquitos, né? Micro-organismos, né? Para não deixar o negócio espalhar, porque se espalha num formigueiro, entre aspas, que as cidades estão virando, né? Fica insuportável depois você controlar isso. Depois que sai e solta, acabou, amigo. Não tem. E detalhe, falando de mudança que pode ter, talvez a gente precise, sim, a nível de cidade, né, estado, você ter que ter estruturação nas casas, né, e mudar a forma de você entregar aí as permissões para construir e começar a exigir abrigo, né, de tornado, etc., bunker, porque a gente não tem ainda aqui, mas tudo depende da dinâmica da atmosfera, né? Você começar a mudar temperatura, umidade, pressão e a distribuição que tem mudado, você pode trazer para cá até os tipos de catástrofe climática pode mudar, entendeu? Então, furacão não chega aqui ainda no continente nosso, né? Mas se esquentar muito e a água começar a ficar muito, vai começar a chegar. Não, você falou bem em cima, Silas. Teve ciclone há pouco tempo atrás, inundou o interior do Rio Grande do Sul, há pouco tempo atrás, coisa que não tinha. Ciclone vindo para cima e assim, a água chegou do rio assim, a níveis que eram 8 metros, assim, a casa estava inteira, só dava para ver o telhado, em vários Olha bairros, lá. entendeu? Tem gente que perdeu muita coisa, perdeu tudo, né? Muito complicado, porque tá tendo tantas e tantas vezes, né? E teve na Bahia inundação, né? Há pouco tempo atrás também, né?
Não sei se você lembra, há pouco tempo atrás também. Muitos lugares do mundo estão tendo, cara. Tá assim, tá espalhando. Tá muito lugar que não tá a água subindo a níveis que nunca subiu antes, né? Tomara que a gente comece a ver esse tipo de discussão no debate, né? Em vez de ficar vendo os Padre Kelso lá da vida, né? Gente pensando nisso precisa de uns candidatos aí preparados para realmente pensar o futuro, né? Mas vai Não ter que. só. Mas isso que é o detalhe. Esse é o tipo de pauta que a gente fala que não tem como o cara não falar. Vai estar tão na cara, o povo vai estar tão puto porque perdeu coisa, né? Muita gente perdendo vida inteira de coisa. Vai ter que se reerguer. Quantas vezes o povo vai ter que se reerguer para os governos olharem e mexerem, né? E às vezes falta empatia também, né? Às vezes quem tá num lugar bom, num centro bom, fala assim: isso aí não acontece, não. Imagina, isso é devaneio aí do cara. Tá falando para ganhar voto de massa, por exemplo, né? Então, mas é uma discussão que precisaria ser levada para nível nacional, né? Talvez televisão ainda acho que é o principal consumo, né, do brasileiro, né? E levar, precisava de um. Esse cara aí que você falou, Sacana e Pirula, né? Os caras estão na internet, mas, cara, quem tá na internet geralmente é o pessoal mais jovem, né? Que consome podcast, etc, né? Pô, leva esse papo pra TV, né? Sei lá, escola, né? Escola, eu acredito que a escola, né? Eu acredito muito nos professores, né? Se não Tem, fizer, depois vai sofrer. Hã? a gente tem que começar, e não só o Brasil, né? Porque os Estados Unidos fazem parte disso quando tem problema na área de tecnologia, né? Mas você levar para Congresso Nacional, pôr em rede televisiva, né? Você põe especialistas falando problemas graves da sociedade atual, o que eles acham que deve ser feito e tal, e para expandir a discussão a modo do povo inteiro ver, né? Seja em debate, Uhum. você colocar especialistas. Imagina quando vai chegar um belo momento que um debate não seja um gritando o outro, gritando, chamando o outro de padre de festa De junina, não sei o quê. quermesse. Isso, aí você tem o Sacani e o Perula falando assim, olha, se não tiver mudanças, né, em política pública para esse sentido, não adianta a gente conseguir planejar verba para outra área, porque não vai ter, porque vai ter que abarcar isso daqui para proteger esse povo, entendeu? É complicado, né? É uma coisa assim que tem que ser pensada e vai ser, porque tá virando constante. É O duro é triste, mas assim, tá né, virando. pessoal? Se você é inteligente, você aprende com seus erros, né? Se você é sábio, você aprende com os erros dos outros. Um monte de cidade, cara, que foi pego com as calças na mão porque não deu bola pro. Tem lugar que já chegou mais cedo, né? Miami é um exemplo. Pô, os caras falam assim, nossa, os Estados Unidos envolvido. Eu falo, cadê o desenvolvimento aí, bicho? Uma das principais cidades da norte-americana lá, os caras estão sofrendo, tem que fica enxugando o gelo lá. Todo verão os caras têm problema de inundação. Miami. Então é isso. Se você gostou do conteúdo aí, seja bem-vindo a se inscrever no canal. O conteúdo nosso é quinzenal, às quintas-feiras, às 18 horas. Também estamos aí nos podcasts, se você quiser ouvir no metrô, no busão, no carro, indo pro trampo. É nóis, é sempre isso aqui, sempre prospectando o futuro, sempre trocando aquela ideia do que pode mudar a sociedade aí, né? Então, tamo junto, abraço, até mais.